5 erros mais cometidos em campanhas de mídia paga. Se você está fazendo mídia paga, pretende fazer, ou a sua empresa tem campanhas de mídia paga rodando, provavelmente você está cometendo alguns desses 5 erros que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se você quer otimizar suas campanhas, quer melhorar os resultados, ter leads mais baratos e melhores, ou até aquisições de compra mesmo mais baratas, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender tudo que você tem que fazer para evitar os erros mais comuns. O primeiro erro é otimizar as campanhas antes de ter uma amostragem suficiente para isso. Então tem muita gente que coloca uma campanha no ar e depois começa a dar F5 a cada 5 segundos. Cara, isso não vai resolver. Você tem que esperar a plataforma, seja Facebook, Google, LinkedIn, TikTok, ter uma amostragem suficiente para você conseguir começar a analisar esses dados. Então, considerando isso, tem muita gente que com 500 impressões, 100 impressões, já começa a mudar a campanha e isso você vai queimando cartuchos antes de saber se realmente o problema é no público, é na campanha ou se é só um acaso, uma aleatoriedade por conta da baixa amostragem de dados que a gente tem. Então, a partir do momento que você coloca uma campanha no ar, é legal você deixar aí 24 horas, até 48, 72 horas, deixa a campanha rodando, vê os resultados e aí sim a gente vai começar a possivelmente otimizar isso ou não. Às vezes 72 horas pode ser um curto período. Depende do ticket que você está falando, depende de quanto que a gente quer pagar por lead e depende do momento da campanha. Quando é a primeira campanha que a gente coloca no ar, quando a gente não tem aí conhecimento do pixel, né, otimização do pixel há algum tempo, isso vai prejudicar de alguma forma a otimização da campanha, a coleta de dados e a otimização do pixel. Então, primeira vez que você está colocando uma campanha para rodar, deixa ela aí uns 3, 4 dias rodando para daí sim começar a otimizar essas campanhas, beleza? O segundo ponto é se preocupar com métricas secundárias. Quando a gente está começando uma campanha, que a gente tem uma meta de compra, por exemplo, e tem um ticket alto, é normal que a gente vá precisar otimizar via métricas secundárias, métrica de CTR, CPC, né? Taxa de clique, custo por clique, mas quando a gente já tem uma amostragem suficiente, a gente deve sempre otimizar a campanha pela métrica primária. Então qual que é o objetivo da tua campanha? É gerar lead? O objetivo da tua campanha é gerar vendas? Ou o objetivo da sua campanha é gerar cliques? Sempre baseado no objetivo da campanha. Então se o objetivo da sua campanha é gerar compra, você não vai otimizar ela de acordo com o custo por clique ou de acordo com o CTR. Às vezes a gente tem um criativo que tem um CTR super baixo, mas está trazendo as compras aí num CPA desejado abaixo do que aquilo que a gente tinha planejado, né? Então sempre que você for otimizar uma campanha, veja sempre a métrica primária primeiro. Aí beleza, se a gente não tiver dados de métrica primária e a gente precisa otimizar essa campanha para conseguir começar a atingir os nossos objetivos, aí sim, aí a gente pode partir para a otimização de CTR, né? E a gente vai ver de acordo com as impressões, de acordo com a distribuição do criativo, se ele está gerando curiosidade, se ele está sendo atrativo o suficiente para as pessoas clicarem e possivelmente tomarem uma ação dentro do seu site ou independente de onde você leve as pessoas, tá? Depois disso, aí beleza, a gente pode ir para custo por clique, que aí a gente vai entender de acordo com o CPM, né, a métrica de impressões, custo por 1000 impressões, quanto que está valendo a pena ou não os cliques que a gente está recebendo em cada um dos criativos. E isso também está diretamente relacionado com o CTR. Quanto maior o CTR, a tendência é que diminua o CPC também, porque ele precisa de menos impressões para gerar um clique, tá? Então, lembre-se sempre disso. Vai otimizar a tua campanha, já deixou ela rodar durante um certo tempo? Beleza. Então agora, se a gente não tem a métrica primária, a gente pode ir para a métrica secundária. Caso contrário, sempre otimizando pela métrica primária. O terceiro erro mais comum é não fazer teste. E aqui não é só teste de criativo, é fazer teste de criativo, de landing page, de vídeos de vendas, fazer todos os testes possíveis. Quando a gente está começando uma campanha, quando a gente está otimizando uma campanha, é normal que a gente tenha métricas relacionadas a benchmark de mercado. E aí pode ser de outros nichos ou até dos nossos próprios nichos. Mas o que acontece é que na prática você precisa dos seus próprios dados. Porque leva um tempo para o pixel ser otimizado, leva um tempo para a gente acertar a mão 100% na oferta, 100% naquilo que o público quer ver. Então é sempre legal que a gente vá testando, né? Então, se a gente tem 5 criativos, a gente achou um que é melhor, a gente não pode se acomodar e ficar com esse criativo rodando para sempre. Sempre temos que trocar os criativos para sempre buscar a melhor versão e com isso trazer resultados cada vez melhores por custos menores. Além disso, a gente sempre tem que testar o público também. Às vezes a gente acertou a mão num público, que pode ser de lookalike, pode ser um público frio ou não, e a gente acha que, bom, aquilo ali vai vender para sempre.
mas a verdade é que a gente sempre pode chegar a públicos melhores. Isso aí pode ser via distribuição de conteúdo ou não, pode ser engajamento, pode ser pessoas que já são mais quentes ou um lookalike disso, mas é sempre legal a gente estar sempre testando os públicos diferentes, criativos diferentes e ofertas diferentes dentro da página. É legal a gente testar, além da copy na página de vendas, por exemplo, é legal a gente testar também o próprio design, usabilidade do site, tudo isso é legal a gente ir testando e vendo o que na prática isso vai resultar nas nossas campanhas, beleza? O quarto ponto é não ter meta de resultados. Então, voltando para aquela parte da otimização da campanha, como é que a gente vai saber se a campanha está performando bem se a gente não tem uma meta? Isso é uma coisa muito comum em erro de otimização de campanha. Se a gente tem um CPA desejado de compra aí de R$34, na prática, se tiver dentro desses R$34, beleza, a campanha está funcionando, o criativo que estiver trazendo resultados dentro dessa métrica, a gente pode deixar rodando. Agora, se a gente não tem um custo por aquisição desejado estabelecido, fica muito mais difícil, a gente vai ter que ir para métricas secundárias, então a gente vai otimizar por CTR, por CPC, quando na verdade a gente já teria aí os criativos rodando dentro daquilo que a gente imaginava. Então quando você for estabelecer ali uma meta, quando você for montar uma campanha, é sempre importante que você estabeleça uma meta, para essa meta ser a sua primeira métrica, ali a métrica primária para otimizar a sua campanha. Tá? Então, sempre que for montar uma campanha, tenha em mente quais resultados você quer com ela. Isso aí pode vir com o tempo também. Se é a primeira campanha que você está rodando, provavelmente você não vai ter dados para embasar aquilo que você entende como meta. Mas aí você deixa ela rodando por algum tempo, aí você vai vendo como que você pode otimizar, vai otimizando até o momento que você entende que aquele ali pode ser o seu CPA desejado dentro da campanha. Isso vai muito de acordo com as métricas da sua operação também, né? Então, de acordo com a sua margem, de acordo com quanto que você ganha de cada ticket, lucratividade, etc. Então, com esses dados a gente consegue estabelecer um CPA desejado que deve ser sempre a sua métrica primária a ser otimizada, beleza? O último ponto, que é mais para aquelas pessoas que estão montando uma campanha, mas que não tem uma estrutura estabelecida ainda, é justamente não ter uma estrutura, não ter uma central de comando. Quando a gente tem, por exemplo, uma rede social em que a gente precisa somente trazer público, trazer tráfego, trazer conversões exclusivamente dentro das redes sociais, a gente acaba ficando restrito a isso. Então é aquela ideia de não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Porque o que acontece? Se você tomar um bloqueio dentro do Instagram, dentro do Facebook, qual que vai ser a sua estrutura? Como é que você vai seguir sua operação depois? Você não vai conseguir seguir, né? Então, sempre tem um site, porque dentro do site você vai conseguir marcar as pessoas, vai conseguir pegar essas pessoas em um remarketing, vai conseguir filtrar melhor os públicos, trazer melhores públicos para a sua campanha e vai te resguardar também caso aconteça algum problema com uma rede social, por exemplo, o Orkut acabou, né? Então, se você tivesse toda a sua operação dentro do Orkut, provavelmente você teria quebrado, né? Quando a gente tem uma central de comando, como o site é seu, ninguém vai derrubar o seu site. Ter uma estrutura é fundamental, não só para trazer resultados no curto prazo, mas também pensando no médio prazo em alguma coisa mais escalável, né? Então, é sempre legal a gente não construir um castelo de areia, que pode desmoronar a qualquer momento. Então, a gente tem que construir uma base sólida para conseguir escalar a nossa operação. E o site é fundamental quando a gente está falando de campanhas de mídia paga ou qualquer ferramenta de marketing na internet. Beleza? Esses são os 5 erros mais cometidos pelas pessoas na hora de fazer campanhas de mídia paga. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque nosso objetivo é sempre esse, trazer conteúdo de valor por aqui para agregar de alguma forma na sua vida, na sua operação, na sua profissão. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.